E aí, galera, de volta, vamos lá. Hoje, Física 3. Professor Jailson Macedo, quem vos fala, tá? No livro de vocês é a aula 7 do livro 2, tá? Nosso segundo encontro hoje. Então, tema, reflexão total e prismas. Nós já havíamos visto a refração da luz de forma normal, índice de refração, tudo tranquilo. Hoje, nós teremos reflexão total e prismas. Percebam essa imagem que eu coloquei aqui, um prisma de Newton, luz branca, se decompondo em todas as faixas do nosso espectro eletromagnético visível ao olho humano, tá? Que vai do vermelho ao violeta. Detalhes que veremos em um tema posterior. Hoje, vamos para cá. Ângulo limite e reflexão total, tá? Percebam, condições para a reflexão total. Mas antes vamos ver um detalhe, aqui já está todo o resumo. Isso aqui, ó, lembrem, eu estou colocando post-its, peguem, ponham na parede e fiquem ali manipulando, mesmo sem querer, estão sempre tendo aquela visão para poder lembrar na hora do Enem. Se liga aqui, raios de luz saindo dessa lâmpada. Aqui eu tenho um índice de refração 1, um índice de refração 2, tipo água e ar. Ok. Ó, esse raio de luz chega no ponto A, observe que ele atravessa para o meio 2 e retorna para o meio 1. Então, houve refração e reflexão. Olha aqui no ponto B, também houve refração e houve reflexão. Observe que os ângulos estão aumentando, os ângulos de incidência. Chega um momento que esse ângulo de incidência aumenta a ponto do raio de luz não mais atravessar para o meio 2. Ele fica percorrendo a linha que divide. Isso garante que o ângulo encontrado é chamado de ângulo limite. Olha aqui o L. Na hora que eu aumento um pouquinho esse ângulo limite para um ângulo I, eu não tenho mais nem raio na linha que divide, nem raio refratado. Eu teria apenas raio refletido. É quando acontece a reflexão total. Então temos aqui ângulo limite, que tem raio na linha que separa e raio refletido. E acima do ângulo limite só raio refletido. Então, aí é uma reflexão total. Condições. Primeira, a luz se propaga do meio mais refringente para o meio menos refringente. Aprendam e guardem isso. Só existe reflexão total se sair do meio N+, para o meio N-. É assim que funciona uma fibra óptica, tá? A fibra óptica tem o núcleo de sílica, é um vidro. Esse núcleo tem um índice de refração maior do que a casca. Logo, há uma possibilidade da luz ficar ricocheteando, refletindo total, sem perda de dados o tempo todo. Por isso que é uma forma de transmissão de dados mais eficiente do que cabos elétricos, tá? Então aqui nós temos, primeira condição, maior índice para o menor índice, senão não tem reflexão total. Ângulo de incidência maior que o ângulo limite. Óbvio, esse ângulo de incidência aqui tem que ser maior do que o ângulo limite para poder termos reflexão total. Qual é a fórmula do ângulo limite? Aqui, ó, seno do ângulo limite é igual ao N menor pelo N maior. Post-it, lembre sempre, seno de L, N menor por N maior. Capite? Beleza. Melhor, capiche. Vamos para o próximo tema. Reflexão total e prisma. Só são os dois temas de hoje. Prisma normal. Aqui eu tenho um corte de um prisma, uma secção transversal dele. Estamos vendo ele lateralmente. O raio de luz, ele incide numa face do prisma, sofre um primeiro desvio e é ângulo de incidência na face esquerda do prisma. Aqui nós temos um Δ1, é o desvio. Ó. O raio iria passar subindo, sofreu o primeiro desvio. Dentro do prisma, ele sofre um segundo desvio, Δ2. Então nós temos dois desvios que o raio sofre, quando entra no prisma e quando sai do prisma. Perguntas que se podem ser feitas em prismas. Vamos direto ao ponto. Eu posso pedir em prismas qual foi o desvio total sofrido pelo raio de luz. O raio de luz ia passar subindo e saiu descendo. Quanto foi esse desvio? Ó, pega aqui o ângulo e desce. Então, esta descida é este θ daqui. Então, tá aqui, ó. Θ é o desvio total sofrido pelo raio de luz. Então, três formulazinhas básicas de prisma. Eu tenho aqui o ângulo de abertura, aqui estão os elementos de um prisma. A é ângulo de refringência ou ângulo de abertura.
ele é igual à soma dos dois ângulos internos. Nós temos 4 ângulos internos. Ângulo de incidência, refração. I1, R1. Incidência 1, refração 1. Para se calcular, usamos o tema da aula anterior. Tá? Snell-Descartes. S, seno do ângulo de incidência I, vezes N1, igual a seno de R1 vezes N2. Tá? Seno I, NI, seno R, NR. Então, incidência, refração. E aqui, R2, só a título de ficar RR interno, mas aqui é incidência 2, e esse I, ângulo de emergência, é o ângulo de saída. Então, eu tenho esses 4 ângulos que são usados nas fórmulas. Ângulo de abertura, matematicamente fica provado que é R1 mais R2. Não vou entrar no detalhe de provar aqui. O delta, que é o desvio sofrido pelo raio de luz, o desvio, esse desvio é igual à soma dos dois deltas, dos dois desvios. Aqui é a propriedade matemática que diz, o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes a ele. Mas não vamos entrar nesse mérito matemático. Delta é a soma de delta 1 mais delta 2. Juntando as duas fórmulas, nós chegamos à demonstração que delta é a soma de I1 mais I2 menos A. Então, guardem essa informação. Post-it na parede. Ângulo de abertura é a soma dos dois ângulos internos de refringência, R1 e R2, tá? Refração 1 e incidência 2. É os ângulos internos. Então, A igual a R1 mais R2. E o delta, que é o desvio sofrido pelo raio de luz total, é a soma do ângulo de entrada mais o ângulo de saída, subtraído do ângulo de refringência. Então, A, R1 mais R2 e delta, I1 mais I2 menos A. Basicamente, você vai ter que utilizar essas duas fórmulas. Quando eu digo que houve um desvio mínimo, só tem uma situação. Para termos um desvio mínimo, o delta ser o menor possível, esse delta aqui ser o menor possível, somente se o I entrada e o I saída forem iguais, o R interno e o outro R interno também serem iguais. Então, quando os ângulos externos e os ângulos internos, incidência, emergência, refração e incidência interna forem iguais, eu tenho o que chamamos de desvio mínimo, o delta é o menor possível. Bom, como A, R1 mais R2, os R são iguais, fica 2R, R1 mais R2, R mais R2R. Como os I's também são iguais, delta é I1 mais I2, I's iguais a 2I menos A. Então aqui fica a fórmula do desvio mínimo. Então temos fórmula do seno de L, que é o ângulo limite, fórmula do prisma e aqui fórmula do desvio mínimo. Vamos ver as questões para as questões de sala da aula 7. Antes tem um caso específico, característico, que eu chamo de prismas de reflexão total, tá? Muito utilizados e normalmente caem no Enem. Esse prisma aqui, por sinal, esse aqui é usado em periscópios de submarinos, é usado em telescópios, em binóculo, depende da tecnologia que se use. Ele substitui os espelhos, tá? Tem uma degradação menor, logo uma possibilidade maior de utilização. Esse eu chamo de reflexão simples. Para nós utilizarmos prisma de reflexão total, utilizaremos sempre um prisma triangular retângulo, tá? Observe que os ângulos são iguais, 90 graus é um triângulo retângulo, 45, 45, logo os catetos são iguais. Então aqui é um triângulo isósceles, não é equilátero, isósceles, dois lados iguais e um diferente. Depende da posição que ele se encontre, ou é de reflexão simples ou é de reflexão dupla. Se o raio de luz incide no cateto, ele vai refletir na hipotenusa sempre com um ângulo de 90 graus e vai sair no outro cateto. Então eu desviei a luz. Isso aqui eu uso em periscópio. Eu estou olhando aqui e vejo o que está na minha frente. Agora, se eu quero que o raio de luz entre, ricocheteie 2 vezes, reflita 2 vezes e volte pelo mesmo lugar, então ele vai voltar, então ele vai ter que entrar perpendicularmente na hipotenusa do triângulo. Então, ou eu tenho a entrada no cateto, sai pelo outro cateto, só desviou o ângulo, mas se eu quero que ele entre e volte, tem que entrar pela hipotenusa. Ele vai bater no cateto 90 graus, bater no outro cateto 90 graus e ele volta de onde veio. Então, aqui é reflexão dupla, aqui é reflexão simples, ok? Vamos para a primeira questão e aí, resolvendo as questões da aula 7,
do livro 2, tá? Primeira questão. A banda larga brasileira é lenta. No Japão já existem redes de fibra óptica que permitem acesso à internet com velocidade de 1 gigabit por segundo, Gbps. O suficiente para baixar em 1 minuto, por exemplo, 80 filmes. No Brasil, a maioria das conexões ainda é de 1 megabit por segundo. Ou seja, menos de um milésimo dos acessos mais rápidos do Japão. A fibra óptica é composta basicamente de um material dielétrico, sílica ou plástico, segundo uma estrutura cilíndrica, transparente e flexível. Ela é formada de uma região central envolvida por uma camada também de material dielétrico, com índice de refração diferente ao do núcleo. A casca tem um índice diferente do núcleo. Todo o texto em si é uma fundamentação teórica que não vai ser necessário para a questão, mas eu vou entrar num detalhezinho rápido aqui, daqui a pouco. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: a transmissão em uma fibra óptica acontecerá de forma correta se o índice de refração do núcleo em relação ao revestimento for. Então, lembre que eu falei, só existe reflexão total se nós tivermos uma condição de índice onde a luz se encontra maior e externo menor. Então tem sempre que ser do maior para o menor. Então numa fibra óptica o que acontece? Olha a representaçãozinha aqui, ó. Uma fibra óptica, casca e núcleo. Uma vista frontal, secção transversal, núcleo e casca. Núcleo N1, casca N2. Uma vista lateral, longitudinal. Olha os raios de luz aqui, ó, refletindo total, sem perda. Então aqui nós temos núcleo. Para que haja reflexão total, o núcleo tem que ter o quê? Índice maior. E para que a casca permita que internamente a reflexão seja total, se aqui é maior, aqui só pode ser menor. Então, o interno é N+, a casca é N-. Dessa forma, ficamos com o núcleo deve ter um índice de refração superior e ocorrer difração, superior e ocorrer reflexão interna total, inferior não, inferior não, inferior não. Então, o que eu tenho que ter é o núcleo tem que ser superior e ocorrer reflexão interna total. Questão simples e fácil. Alguém pode estar julgando aí o fato de eu ter falado aqui que no Japão tem 1 gigabit. E hoje, provavelmente, essa questão, à época, ainda estava lá com o máximo de 1 gigabit, mas já deve ter velocidades bem superiores a essa. Mas o que é 1 gigabit? Por que 1 gigabit não 1 gigabyte? Byte, aqui seria Y. E byte, gigabyte, que seria B maiúsculo, tá? Gigabits, B minúsculo. Então, a velocidade de conexão é dada em gigabits. O que nós temos na nossa residência, eu tenho uma internet lá com 15 gigas, 15 gigabits por segundo. Agora, a taxa de download é em megabytes. Por isso que a nossa taxa é sempre 10% do valor que eu contrato. Se eu tenho uma internet em casa de 25 megas, pode ver, você só baixa em 2,5 megas no máximo. Na verdade, hoje tem mais de 100 GB no Japão. Tem mais de 100 GB. Já vi testes de 1 terabit. Tá? Teste. Agora, se funciona, porque depende muito do provedor, do servidor. Então, não adianta você ter uma velocidade altíssima se o provedor ele não fornece. É igual você dizer assim, eu vou assistir um filme na internet. Se você assiste no Netflix, topado. Se é um outro que está fornecendo, fica travando o tempo todo. Então, depende muito do provedor. Mas vamos lá. Então, ficou claro. Gigabit e gigabyte. Bit, B minúsculo. Byte, B maiúsculo. E detalhe, tá? 1 byte tem 8 bits. O que é bit? Bits são os binários. 1, 0, 0, 1. Cada númerozinho desse aí é um bit. Tá? 1 byte seria uma letra, um caractere, que possui 8 bits. Aí fica para o professor Felipe, depois nas aulas de tecnologia com vocês. Então, resposta correta, primeira questão, letra B. Vamos para a segunda questão e já concluindo a aula rápida, direta, splash, go! Segunda questão. A Vitória Régia é uma flor da Amazônia que tem forma de círculo. Vejam, vocês devem lembrar, Vitória Régia é aquelas plantas que ficam flutuando, que ela é circular, tá? O desenho que vai aparecer aqui, ela já é planificado, mas como está dizendo aqui, é uma planta de forma circular. Tentando guardar uma pepita de ouro, um índio pendurou em um barbante
prendendo a outra extremidade bem no centro de uma vitória régia de raio de meio metro. Então ele pegou a vitória régia, furou ela bem no meinho, botou um barbante dentro d'água, obviamente, e pendurou a pepita de ouro, para que qualquer pessoa que chegasse no rio, olhando, não conseguisse vê-la. Vamos ver o que vai acontecer aí. Dentro da água de um lago amazonense muito claro, considerando-se o índice de refração do ar igual a 1, o da água Na e o comprimento do barbante, depois de amarrado no centro da flor e solto, 50 centímetros, então o barbante tem 50 centímetros, pode-se afirmar que o valor de Na, de modo que do lado de fora do lago ninguém consiga ver a pepita de ouro olha, esse índio é um cara que estudou na escola alternativa com o professor Jailson. Então ele fez uma forma de esconder a pepita e ninguém conseguia enxergá-lo. Olha só o desenho. Aqui nós temos a vitória régia. Ela tem essas limitações aqui, ó. Essa limitação a esta aqui, tá? Então, a visão lateral. Aqui é o barbante. Aqui está a pepita de ouro, presa no barbante, dentro d'água. O raio de luz tem que sair da pepita de ouro, tá? Vamos lá. O raio de luz tem que sair da pepita de ouro e ir até o olho do observador. Se o raio correr na superfície da água, não vai até o olho de ninguém enxerga. Então ele tem que saber qual é o tamanho do barbante para que esse raio atinja o ângulo limite e aí ele não consiga ver. O cara é inteligente. Então vamos lá. O que é que eu sei do desenho de uma questão como essa? Eu vou pôr a vitória régia planificada aqui. É óbvio que ela aqui é circular, ó, para frente e para dentro, mas eu só vou pegar ela planificada. Eu vou fazer com que o raio de luz chegue até a borda dela e depois saia correndo na lateral dela, tá? E eu observo que aqui fica um triângulo, retângulo. Mas olha, se o raio da vitória régia é meio metro e o barbante também é meio metro, o que é que eu percebo? É um triângulo que tem dois lados iguais. Assim sendo, os ângulos da base são iguais. Aqui é 90 graus, aqui 45 e aqui 45 graus. Como esta normal, que gera o ângulo limite, tem 90 graus, se aqui em cima já é 45, quanto vale aqui embaixo o L? O L vale 45 graus. Matei minha questão. Qual foi todo o detalhe da questão? Saber que a vitória régia, ela planificada, gera um triângulo, dois triângulos retângulos. Aqui está o barbante pendurado. O raio de luz que sai da pepita tem que bater na extremidade da vitória régia. Lembra, a vitória régia só vai até aqui, ó. Até aqui a vitória régia. Do meio dela até esta extremidade é o raio. Então o raio de luz tem que bater aqui e sair na linha. Porque se ela subir, vai no olho de alguém e ele vai conseguir enxergar. Eu sei que esse lado é igual a esse, meio centímetro, meio metro. Então, dois lados iguais, triângulo isósceles. As bases têm os mesmos ângulos. 90, 45 mais 45, 90, 180 graus. Se aqui é 45, L também vale 45 graus. Joga a fórmula do seno de L. Está ali, ó. Seno de L igual a N menor por N maior. A questão vai se encerrar. Então, seno de 45 graus, porque L vale 45. N menor é o A, que é 1, e o N do meio, que ele quer que você calcule. Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, 1 sobre N. Multiplicando o meio pelos extremos, guardando os devidos cuidados, porque aqui, ó, o 2 sobe, tá lá. O N sobe e o raiz de 2 desce. Então, N é 2 raiz de 2. Faz ali aquilo que vocês gostam muito da matemática, que é a racionalização. Racionalizou, obviamente, que aqui 2 raiz de 2 raiz de 2 dá 2. 2 raiz de 2. Cortando 2 por 2, N igual a raiz de 2. Com calma, eu tenho a vitória régia, que é o meu desenho. Sem o desenho a questão não sai. Eu percebo que ele me deu o raio dela e me deu a altura do barbante. O raio de luz, ao sair do ouro, vai gerar um triângulo retângulo, cujos catetos são iguais. Por que os catetos foram iguais? Para que eu pudesse deduzir que este ângulo é 45 e este é 45. Deduzindo esse ângulo, eu deduzo quanto vale o ângulo L. Sem o ângulo L, a questão não sairia. Então, substituí o L, substituí o N do A, fiz ali a minha jogada matemática, que vocês dominam mais do que eu, encontrei o N do meio, que é raiz de 2. Resposta, letra C. Ok? Bom, revisem, façam, tentem sem olhar, depois tentem olhando, mas dominem. Vamos para a nossa próxima questão. E lembrando, teremos momentos de plantões de dúvidas.
Quaisquer dúvidas que tenham, já vão anotando para nos momentos, de forma pontual, já virem direto sem perder tempo. Professor, aquela questão, eu vou lá e explico novamente, nos momentos que marcarmos aí os plantões de dúvidas. Terceira questão, penúltima da aula de hoje. Um prisma de vidro está no ar e é feito de um material cujo índice de refração é N maior que 1. Tá? A forma de sua secção transversal é a de um triângulo retângulo isósceles. Tá aqui, ó. É um prisma de reflexão total, simples. Observa-se nele que um feixe de luz incide perpendicularmente à face de entrada e após refletir na segunda face inclinada, ó, primeira face, ele incide perpendicularmente. A segunda inclinada, ele reflete. Emerge perpendicularmente na face do prisma, como mostrado pelas setas. Aqui passou do ar para o vidro, não sofreu desvio. Por quê? Porque quando incide perpendicularmente, não sofre desvio. Pega uma lanterna, acenda na piscina. Se você acender a lanterna, ou melhor, pega um laser, incida na piscina. Se você colocar inclinado, ele vai sofrer desvios. Se você colocar ele perpendicularmente à água, ele passa sem sofrer desvios. É isso que acontece aqui, tá? Qual deve ser o menor valor do índice de refração N, aqui dentro, para ocorrer a situação descrita e o feixe não sair da face? Bom, gente, ó, para que esse raio se choque com essa face inclinada e não saia, ele tem que ter, estourando, ele tem que bater aqui, ó, ele vem aqui, tá? Vamos voltar. Ele vem, entra e reflete. O máximo que pode acontecer para ele não sair do prisma é ele bater e sair correndo pela face inclinada do prisma. Só que para isso vamos determinar os ângulos logo, ó. É um prisma triangular. Aqui, ângulo de 90 graus. Como ele é isósceles, 45 em cima, 45 embaixo. Ok? Aqui ele entrou perpendicular, 90 graus. Se aqui é 45 e aqui é 90, x da questão. Quanto vale esse ângulo? 45 graus. Vamos traçar aqui, ó, uma normal, onde o raio de luz se choca com a face. Tracei a normal, significando dizer que este ângulo é igual a este, tá? De cara, como aqui é um quadrado, ó, perceba que aqui é um quadradinho, porque aqui tem 90 graus, então aqui em cima é 45 graus. Tá ligado? Então esse é o ângulo de refração dele. Então, o máximo que poderia acontecer é ele sair por aqui. No caso, ele desce perpendicularmente. O que estamos procurando? Aqui é o ângulo L. Põe aí. Então, vamos calcular esse ângulo L. Ele tem que ser menor ou igual a ele. Daí, eu posso substituir ali, ó. L aqui, valendo 45 graus. Vamos substituir. Tá lá. Seno de L tem que ser maior ou igual a N menor por N maior. Lembrem-se. Seno de L sempre é igual, ângulo limite sempre é igual ao índice de refração menor pelo índice de refração maior. Por isso que coloco menos e mais. É o menor e o maior. No caso, o menor sempre é a água. Se tiverem dois diferentes, procure o menor dividido pelo maior. Seno de L, seno de 45 graus. Está aqui, ó. 45 graus aqui, 45 graus aqui. Tá? O ângulo de incidência entre o raio e a normal é de 45 graus. Então, seno de 45 tem que ser maior ou igual a 1 sobre NP. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tem que ser maior ou igual a 1 sobre NP. Detalhe matemático permitido aqui. Tá? Se eu tenho fração à esquerda, tenho fração à direita, inverta as frações. Sobe o 2, desce o raiz de 2. Sobe o N, desce o 1. Fica assim, ó. N subiu, maior ou igual a 2 invertido raiz de 2. Detalhe, matematicamente, se eu inverto também a desigualdade. Então, se está o menor para o N, quando eu inverter aqui, eu inverto também a posição. Ficou o maior para o N. Tá? Matematicamente, é uma forma de você encurtar. Inverteu aqui, inverta também a desigualdade. Então, fica o lado maior para o N. N é maior ou igual a 2 sobre raiz de 2. Fizemos agora há pouco a racionalização, mesma questão. Então, racionalizando, N maior ou igual a raiz de 2. Então, qual é o índice? Ele pergunta aqui na questão, qual deve ser o menor valor do índice de refração N para que ocorra a situação descrita? O menor é o ângulo limite. O menor é o 45 graus. O menor para 45 graus é
menor, no caso, o N tem que ser igual ou maior que raiz de 2. Então, o menor possível é raiz de 2. Assim, letra B é o menor índice possível. Ok? Questãozinha feita. Revisem o bom do vídeo que você pode voltar a qualquer momento. Vamos para a última questão de hoje. Questão rápida, simples. Apesar de muito texto. Essas questões, Enem tem muito texto, é o que desgasta qualquer candidato. Vamos lá. Um experimento realizado em um laboratório, Maria Meitner colocou uma caneta laser adequadamente protegida no fundo de um aquário e depois o encheu com um líquido desconhecido. Aqui tem um líquido desconhecido, a caneta laser está apontando para fora para sair desse líquido, o raio. Ao instalar o laser, ela mediu o ângulo limite, θL, para que ocorresse a reflexão total na interface com o ar, encontrando o valor de 42 graus. Então ele encontrou o ângulo limite igual a 42 graus. A figura a seguir representa o experimento, sendo que a seta no fundo do aquário representa a caneta laser e as outras, por sua vez, indicam a direção de propagação do feixe, tá? Então, o feixe de laser sai aqui, ó, e ela calculou o ângulo limite, que foi de 42 graus, para que o raio de luz saísse na superfície. Então, olhe como o laser se propaga, ó. Ele sai da caneta, chega na superfície e sai pela linha que divide aqui. Ele não refrata e não reflete total. O que ela quer saber é qual é o tipo do líquido para que isso acontecesse. O índice de refração de qual líquido se aproxima mais do obtido pelo experimento de Maria Meitner. Bom, eu sei que a fórmula que calcula o ângulo limite aqui é o ângulo limite, é seno de L igual a N menor por N maior. Repetição sempre da mesma fórmula. Ângulo limite. A dúvida da questão é porque nos dados ele deu cosseno de 42, seno de 42 e o NA que é 1. Então eu vou usar seno ou cosseno, a fórmula é seno, já matou a pau. Então o seno de 42 graus dado por ela, tá? E o N menor pelo N do líquido. Seno de 42 está aqui nos dados, 0,67. Daí eu faço o meio pelos extremos, o NL é 1 dividido por 0,67. Maior dificuldade dessa questão, lembrar da fórmula do seno L e não cosseno L. E o segundo maior, saber dividir 1 por 0,67. Aí vocês tiram de letra. Resposta aproximada, 1,49. Assim como não tem 1,49, o mais próximo é o líquido 3. Resposta da questão, letra C do líquido 3. Ok? Bom, assim fica concluída nossa questão, nossas atividades. Nos encontraremos num outro momento. Meu conselho, não deixem de assistir todo o vídeo das resoluções de todos os professores. Vocês dependem para o Enem de ficar massificando o estudo. Então, não pulem, não deixem de assistir todos os vídeos. Na dúvida, reveja. Mais dúvida, no momento que tivermos o nosso contato interativo, tragam para poder dirimir qualquer dúvida, tá? E assim fica encerrada a minha aula. Nos encontraremos num outro momento, numa outra ocasião, com mais força e vamos vencer todas as dificuldades. Conto com o estudo de vocês, vocês dependem dele para o sucesso. Sucesso depende de cada um. Vá lá, vamos estudar e bote quente aí. Até mais.